A paz de Cristo Jesus, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Sejam bem-vindos ao nosso episódio do IPCS Podcast. E neste episódio, nós vamos falar sobre os dons espirituais, um tema que vocês votaram lá na nossa enquete do Instagram. E eu trouxe aqui, para complementar e enriquecer esse episódio, a irmã e missionária Lisiane, e o missionário Felipe, que vocês já conhecem. Se você não me conhece, eu sou a Talana, e eu e o missionário Felipe somos pastores na IPCS de Novo Cabrais. Hoje nós estamos aqui diretamente de Santa Maria, fazendo essa live para vocês, esse IPCS Podcast. Então eu já quero começar esse episódio pedindo para que você que está ao vivo conosco comente nesse episódio, deixe aqui a tua mensagem de carinho. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão para os próximos episódios, também deixe aqui nos comentários. Curta muito essa live, compartilhe com mais pessoas para que este episódio alcance muitas pessoas. Que Deus abençoe você e fique conosco até o final, porque eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai edificar muito a tua vida e a tua fé. Quero desejar as boas-vindas para a missionária Lisiane e agradecer por ter nos recebido aqui, na sua casa para mais um episódio. E se você quiser dar as boas-vindas, se apresentar para o nosso público também, e para o pessoal do teu canal que vai estar assistindo, fique à vontade. Amém, sejam todos bem-vindos que estão aí. Quero agradecer essa oportunidade de nós estarmos juntos novamente, falando do amor de Deus, da palavra do Senhor, dos dons espirituais. Tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer hoje através da sua vida. Que Deus vai te dar muito conhecimento, muita sabedoria e ensinamento neste dia. Meu nome é Lisiane, sejam todos bem-vindos e quero agradecer essa oportunidade. Amém. Quero também pedir que o missionário Felipe se apresente, fale alguma coisa para o nosso público aí que está nos assistindo. A paz de Cristo a todos vocês que estão nos assistindo. Eu sou o missionário Felipe, sou o esposo da missionária Talana e também primo da missionária Lisiane. Hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho mais dessa palavra maravilhosa, um tema que eu gosto muito de ouvir e um tema que eu também gosto muito de falar. Isso aí, então. Nós vamos hoje falar sobre os dons espirituais e eu estarei aqui fazendo o papel da apresentadora, entrevistadora. Estaremos comentando um pouco sobre o que são os dons espirituais, é bíblico, como que eles se manifestam, qual a diferença dos dons, ministérios e talentos, qual dom eu tenho, como descobrir o meu dom. Então, tudo isso a gente vai falar aqui, vamos contar experiências também. Tenho certeza que vocês vão gostar. E vai ser uma roda de conversa, Não vai ser um quiz bíblico, mas uma roda de conversa onde nós vamos compartilhar experiências e um vai complementando, o assunto do outro. Então, que você possa ser edificado por esta palavra em nome de Jesus. E eu quero começar o nosso bate-papo aqui perguntando, e direcionando essa pergunta primeiramente ao missionário Felipe, para que ele explique um pouquinho para vocês, para nós, o que são os dons espirituais. Bom, resumidamente, os dons espirituais, eles são habilidades espirituais. Eles são uma operação, eles são uma habilidade espiritual. E, missionário Felipe, tem alguma passagem na Bíblia específica que fale sobre os dons espirituais? Nós temos aqui 1 Coríntios 12, verso 4. Mas antes de nós entrarmos nesse tema sobre dons, é necessário a gente entender o que é dom, o que é talento, o que é ministério e o que é departamento. Me ajude a lembrar dessas 4 palavras, Então, muitas pessoas, elas têm uma fala e às vezes a gente se acostuma a falar isso, Quando alguém tem alguma habilidade, às vezes a gente tem o costume de pegar e dizer, o fulano tem um dom. Por exemplo, você dizer assim, a fulana, a dona Maria tem um dom de cozinhar.
Ah, ela tem um dom de confeiteira. O fulano tem o dom de tocar. Eles não têm um dom, eles têm um talento. Eles têm uma habilidade, né? Então, o dom é uma habilidade espiritual, né? E nós não precisamos de uma habilidade espiritual para cozinhar, né? Dom é uma habilidade espiritual. Então, as pessoas elas têm um talento. Se você sabe tocar, se você sabe cantar, você tem um talento, né? E muitas vezes, o que é o ministério, que a gente não vai falar hoje, vamos tentar não entrar nesse assunto, né? Que são 5 ministérios, né? O que é um ministérios, né? É o profético, profeta, apóstolo, mestre, evangelista e pastor. Esses são os ministérios, né? Então, muitas a gente tem a mania de falar assim, ó, eu sou do ministério da coreografia. Eu sou do Ministério do Louvor, né? A gente é do departamento, isso são departamentos, porque o ministério são esses 5, né? Então, talento é algo físico, é uma aptidão que tu tem. Dom é algo vindo do céu para tua vida, né? E departamento, então é isso que você faz, esse serviço que você faz. Então, no livro de 1 Coríntios 12, a partir do 4, nos fala sobre isso. Podemos ler? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é de quem é os dons, do Espírito Santo. Agora, no verso 5, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, o ministério, ele é um serviço. Nós nos colocamos como servo, e todo servo tem um senhor, né? Todo servo tem um senhor, né? Quem é o dono, né? O Senhor é o dono do ministério. No verso 6, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, o outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, ao outro pelo mesmo Espírito a fé, pelo mesmo Espírito dons de curar, operação de maravilha, profecia, dom de discernir espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém, glória a Deus por isso. Então aqui a gente vê que nós temos, biblicamente, né, falando ali na palavra do Senhor, 9 dons, dons espirituais. E foi explicado, né, ali a diferença, né, que às vezes a pessoa, né, tem um talento e muitas vezes é dito que é um dom, né, mas na verdade, dons espirituais são esses que foram falados aqui, e esses dons são dados pelo Espírito Santo. E eu gostaria de, antes de perguntar para a missionária Lisiane, né, queria pedir que o missionário Felipe, né, explicasse um pouquinho melhor sobre as categorias desses dons e começar, né, pela primeira categoria, e depois eu quero entender de vocês, conhecer de vocês, né, dentro daquela categoria de dons ali, em quais vocês já fluíram e quais foram as experiências que vocês tiveram. Bom, são 9 dons que a gente vai citar aqui, né? São várias operações, mas 9 são os dons, e eles são classificados em 3 grupos, né? O primeiro grupo é o grupo de revelação, né? Que compete ali a palavra de sabedoria, a palavra de discernimento, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, de revelação, e também, deixa eu ler aqui, é dada para o que for útil, palavra de sabedoria e palavra de ciência, né? São desse departamento da revelação. E também temos
é o departamento da revelação. Nós vamos falando aos poucos, né? Que daí a gente vai lembrando aqui. Mas daria para nós falar sobre esse primeiro das revelações aqui. Daí a gente vai citando um por um, a gente vai lendo aqui, né? Então, qual foi a pergunta mesmo? Na verdade, as categorias, né? Como são 9 dons, existem 3 categorias. Quais são os dons que estão dentro dessas categorias? E a partir disso, a gente vai, né, descobrir, né? Quem sabe quem está nos assistindo também possa se identificar. Eu acho que eu tenho esse dom. Ou eu já fluí nesse dom, já aconteceu comigo. E eu também quero ouvir da missionária Elisiane depois, né? Se dentro dessa primeira categoria, ela já fluiu em algum desses dons e qual foi a experiência. Vamos falar um pouquinho desse texto aqui. Discernimento de espírito, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, né? Esses fazem parte desse grupo das revelações, né? Então, assim, a gente estuda um pouco da palavra e a gente vê que a palavra de conhecimento, e a missionária Elisiane também pode falar das experiências que ela teve também. Palavra de conhecimento é diferente de palavra de sabedoria, porque a palavra de sabedoria ela é uma revelação que Deus te revela algo e Ele te dá o conselho, a instrução daquilo dali. Agora, a palavra de conhecimento, Deus te dá o sentir, né? O sentir, uma percepção espiritual, né? E nós já vamos ir para essa parte mais prática, para você entender melhor, né? E o discernimento de espírito também é algo muito importante até para os dias de hoje, né? Para nós discernir o que está por trás, porque a gente sabe que o mal também tem poder, né? Então, o que está por trás de quem está tendo uma suposta revelação, por quem está fluindo num milagre, porque a gente vê que muitas vezes o inimigo ele tem poder de curar alguém. Mas qual é a inspiração? O que está por trás? Né? Então, o dom de discernimento é uma habilidade no meu espírito, que o Espírito de Deus testifica em mim, não para mim apontar para a pessoa, mas para eu repreender o espírito de engano que está na vida dela. E o inimigo, ele nunca dá de graça, né? Deus, ele te dá de graça, mas o inimigo, quando ele tem um dom ali, que na verdade não é um dom, ele usa a pessoa, mas ele te cobra depois, né? Então, isso aí é bem importante falar também, né? Mas pode seguir o que tu estava falando. E falando sobre o discernimento, né? A gente tem esse discernimento, essa habilidade no Espírito, que o Espírito Santo coloca uma inquietação, na nossa vida, a gente vê algumas coisas aonde ele não está se movendo na pessoa, né? Não é obra do Espírito Santo. E também pela palavra, porque o Espírito Santo nunca vai ir contra a palavra dele, né? O Espírito Santo nunca vai ir contra a palavra. Mas, agora então eu falei o que é, né? O que a gente entende que seria palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e o dom de discernir espíritos, né? Então, essa categoria, né, é chamada dos dons de revelação, né? A palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos, né? Então já foi dado uma breve explicada ali, né, sobre como funciona cada um, né? Como que é discernir os espíritos, né? Discernir a inspiração, qual o espírito está por trás da pessoa e até mesmo dos ambientes, né? Exato. Então, se é o espírito de Deus que está falando ou está agindo, se é o espírito do inimigo que está falando ou agindo, ou se é o espírito da pessoa mesmo, né? A própria carnalidade ou a alma da pessoa ali se manifestando, às vezes através de emoção, né? E a gente vai entender melhor. E eu queria pedir, né, que a missionária Elisiane compartilhasse, né, se tu já teve alguma experiência nesses dons e como foi. Amém. Tive sim algumas experiências já que Deus me deu. Mas antes eu quero falar para você que está nos assistindo que tem algum dom na sua vida. Que você buscou, que você está mergulhado em Deus, que você tem experiências no Espírito Santo.
E muitas vezes, quem sabe, você se olha e se acha menosprezado porque o irmão ele é usado numa área e você não é em outra. Antes de tudo, eu quero dizer que todos os dons, eles são bênçãos. Não tem um dom maior que outro. Todos eles são necessários para a obra de Deus, para serem usados na obra de Deus. Então, eu quero falar para você que está fluindo em algum dom ou deseja, né? Nós vamos falar depois como mergulhar em Deus para alcançar esses dons, né? E eu quero falar para você também que o dom, ele é como se fosse a igreja um corpo. Então, cada membro vai se movimentar em um dom. É como se fosse a cabeça é um dom, os braços são um dom. Então, é necessário que todos os dons sejam ativos na igreja. E aí um irmão vai se manifestar num dom, outro no outro. E isso é bênção para a obra de Deus. Para que o ministério cresça, para que a obra cresça e que a presença do Senhor, ela flua em meio da igreja, né? Mas eu sim já fui usada no dom da palavra do conhecimento, aonde em algumas áreas já aconteceu, mas eu vou trazer algumas que Deus assim me traz à mente, aonde eu fui visitar uma casa e quando eu entrei naquela casa eu senti uma opressão que não era muito boa e uma ansiedade. E eu vi que aquilo não era de mim. E aí eu fui para o banheiro repreender. E creio que havia algo manifestando, algo maligno, manifestando dentro daquele lar. Então, esse é uma palavra de conhecimento para você orar. Você não vai chegar dentro do lar e vai criticar, ou vai acusar, ou vai falar, mas você tem esse dom de conhecimento para que você ore e repreenda em pensamento, ou vá no banheiro, como eu fiz, né? E para que você ore e repreenda, para que aquela casa seja abençoada, para que a presença do Espírito Santo de Deus entre dentro daquele lar. Outra palavra de conhecimento, eu estava num culto de círculo de oração e eu comecei a sentir enjoo, náusea e tontura, e eu não estava entendendo o que eu estava passando, porque eu tinha me alimentado, eu estava bem, comi coisas saudáveis, aparentemente eu não estava entendendo aquilo que estava acontecendo comigo. E eu lembro que naquela época foi o primeiro dom que aconteceu na minha vida e eu não tinha tanto entendimento. E eu achei que eu realmente estava passando mal, fui para o banheiro, lavei meu rosto e comecei a orar e repreender aquilo de mim. Até que eu voltei para a igreja e tinha uma irmã que estava sentada na minha frente e começou a passar mal. O círculo de oração acabou naquele momento, todas as irmãs ficaram em volta orando pelaquela irmã, porque ela estava passando muito mal. Só que eu havia assistido uma live sobre dons. E aí foi ministrado naquela live que, às vezes, você está sempre doente. Você ora, você é mergulhado na presença de Deus, você busca, né, tem intimidade com o Senhor, e quanto mais mergulhado na presença de Deus, quanto mais na palavra, em oração, em jejum, quanto mais você mergulha, o Senhor ele te derrama dons, né? E aí esse profeta começou a ensinar que às vezes você sente algo das pessoas e você acha que você está sempre doente, e você vai no médico e aí passa aquela dor e começa a ter outra dor e começa a ter outra dor, mas, na verdade, Deus ele está derramando para você conhecimento para você orar pelas pessoas. E eu me lembrei, naquele momento, daquela live que aconteceu, e eu fui para mim ter certeza que não era de mim. Eu fui na pessoa que estava passando mal e eu perguntei para ela: você está sentindo tontura? Você está sentindo enjoo? E eu comecei a descrever todos os sintomas que eu estava sentindo naquele momento. E a irmã se assustou e disse: sim, mas como que você sabe? E aí eu não falei, eu só disse assim: seja curada em nome de Jesus. E quando eu declarei isso, seja curada em nome de Jesus, aquela mulher começou a voltar a si. Então eu creio que você tem que ter o conhecimento. E agora eu quero passar para mencionar o Felipe, o quanto é importante você se manifestar nos dons, sim, mas o quanto é importante você ter alguém para te ensinar, porque naquele momento eu não sabia,
né? Eu ouvi aquela live, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E o quanto é importante, né, missionário Felipe, a gente ter esse conhecimento e saber, né, usar esse conhecimento, usar esse dom que Deus ele te deu. Porque naquele momento, se eu não tivesse ouvido aquela live, aquela irmã ia passar mal, eu também estava sentindo o que ela estava sentindo, e ia ficar por isso mesmo. E aí eu ia achar que eu estava passando mal também. Então, eu quero passar para o missionário Felipe falar um pouco o quanto é necessário a gente ter alguém, que daí entra o dom do ensino, né? Ter alguém que ensine a se movimentar nos dons. Isso aí é bem importante, a gente ter alguém que nos ensine, para a gente não desperdiçar, né? Porque quantas pessoas, missionária Elisiane, de repente se sentiram mal dentro da igreja e foram embora. Eu estou me sentindo mal, foram embora. E era, muitas vezes, elas tendo algum tipo de revelação, né? Deus revelando para ela ali, ou até dentro de uma casa, né? Eu conheço um irmão, esses dias ele me falou assim, missionário, eu cheguei numa casa próxima à minha, próxima à casa desse irmão, e ele disse que estava bem. Só que quando ele chegou lá naquela casa, ele disse que estourou uma dor de cabeça muito forte nele, uma dor de cabeça assim que parecia que ele não podia abrir os olhos. Ele saiu, chegou em casa, não tinha mais a dor de cabeça. Então era algo para ele interceder lá, para ele ver que ali tinha algo, um agir maligno. E muito importante é o dom de discernimento de espírito. E eu quero deixar bem claro aqui que o dom de discernimento de espírito não é uma van suspeita. Porque tem pessoas que muitas vezes vê, missionária Lisiane, às vezes, vamos dizer, tem o casal que vai na igreja, né? Aí, às vezes, o marido não pôde ir por causa do serviço dele. Aí tem alguém lá que diz assim, eu acho que aquele casal está brigado. Aí fica num achismo, né? Fica suspeitando mal. E a Bíblia fala, né? Que não é para a gente estar em vãs suspeitas. Depois a gente até pode achar esse versículo aqui. Não estar embaixo de vã suspeita. O discernimento de espírito também não é julgamento. Quem julga, quem é que acusa? Tem gente que é acusador e acha que tem o discernimento de espírito. Começa a acusar. Esse aí nem tem o Espírito Santo. Mas nem Jesus julgou, né? É. Nem Jesus ele veio para julgar as pessoas, então as pessoas muitas vezes querem ser Deus, né, para estar julgando. Isso é muito perigoso. Acusando, né? Então eu tenho um certo cuidado. O que não é, falar um pouquinho sobre o que não é dom de discernimento de espírito. Tem gente que só vê coisa ruim. Tem gente que só vê destruição. Eu estou sentindo que vai dar uma coisa ruim. O Espírito Santo, ele coloca sentimentos na gente para a gente interceder. Mas tem gente que só vê coisa ruim. Eu não posso acreditar que a pessoa tem um discernimento de espírito só para distinguir o mal. A pessoa nunca tem e tem gente que é tão contra a pessoa receber uma palavra de vida. Tem gente que fica perturbado quando alguém diz assim, tem um tempo de bênção para a tua vida. Tem gente que fica perturbado. Né? A gente tem que discernir os tempos, porque tem tempos de luta, tem tempos de vitória, né? A gente tem que discernir. E outra coisa, tem gente que acha que discernimento é só para discernir onde está o mal. Discernir o ambiente, né? Discernir o ambiente. Porque tu imagina, até num culto, por exemplo, né? Isso eu falo muito para quem faz o louvor lá na igreja, né? E os irmãos ali com a gente, eles fluem, né? Eu mesmo, quando eu fazia o louvor na igreja, quando não tinha pessoas para fazer, eu não gostava muito de ensaiar de manhã para tocar de noite. Porque eu não sei qual é que vai ser o clima, qual vai ser o clima para de noite, como é que vai estar, né? Se o Espírito de Deus vai fluir com mais quebrantamento, ou com mais avivamento, ou com uma porção de graça, de alegria, né? Daqui a pouco tu prepara vários louvores para te cantar lá, avivado, mas Deus quer tocar com quebrantamento. Aí então, e o louvor vai atrair isso, então, até esse discernimento, né? Discernir o ambiente, né? Às vezes o obreiro, a pessoa está lá na igreja, e ela não precisa gritar
alto, né, o que ela está sentindo, mas às vezes a pessoa ela tem uma vida com Deus e ela discerne que parece que o culto não decola, parece que tem um peso espiritual, é discernir. Ela não precisa pegar o microfone e dizer, eis que eu vejo aqui. Não, lá do banco onde ela está, porque os dons é para quê? É para edificar a igreja. Então, precisa ter esse discernimento para interceder lá do banco. Senhor, eu estou intercedendo. Eu estou vendo que o pastor está pregando e parece que tem uma barreira aqui. Né? É guerra espiritual. Né? Então, discernir. Não seja um desconfiado. Dobra o joelho no chão e peça discernimento espiritual. Amém. E então a gente viu ali, né, alguns exemplos dos dons, né, de revelação, fazem parte da categoria dos dons de revelação, né? Palavra de sabedoria, de conhecimento e o discernimento de espíritos. E uma coisa bem importante que eu quero acrescentar, eu acredito que a gente vai explicar mais um pouquinho depois, né, sobre a diferença, né, entre dom, a diferença já foi falado um pouco, né, sobre o talento, o fruto do Espírito Santo e sobre os 5 ministérios, também já foi falado, né? Então, existe diferença entre os dons, os talentos, os ministérios e o fruto do Espírito. E os dons do Espírito Santo, eles têm um modelo de atuação, uma forma em que eles não funcionam quando a pessoa quer. Eles geralmente, não são todos, mas a maioria funciona quando o Espírito Santo quer que funcione. Quando ele quer que a pessoa flua. Por exemplo, o próprio dom de discernimento de espíritos. A pessoa ela não sai por aí discernindo tudo e todos, em todo tempo. Mas é por uma ocasião específica, para um momento específico, em que Deus deseja que ela tenha aquele discernimento, para que Deus possa usar ela para edificar a igreja, através do que? De uma intercessão, através de uma profecia, através, né, de uma revelação para curar alguém. Entre o discernir espíritos e ambientes é isso aí, né? Então a pessoa não sai daí a debalde aí, né, discernindo tudo e todos. Da mesma forma também, palavra de sabedoria e de conhecimento não é com todas as pessoas, com todo mundo, que a pessoa tem isso, né? Que ela vê alguém e ela tem aquela palavra de conhecimento com todo mundo, né? Uma coisa aqui que eu queria falar sobre discernir espíritos, né? É muito importante ter esse discernimento, porque eu já vi uma vez uma pessoa cair e a pessoa que estava orando achando que era um cair no Espírito Santo de Deus, né? E naquele momento eu vi que não era do Espírito Santo de Deus, que a pessoa estava endemoniada. Então, quanto é bom a gente mergulhar na presença de Deus, porque sim, a gente pode cair no Espírito Santo de Deus, né? Conforme o poder que às vezes Deus derrama tanto poder sobre aquele ambiente, sobre aquele lugar, você pode cair no Espírito Santo de Deus, mas também pode cair endemoniado. E o quanto tem que buscar esse dom, principalmente quem é pastores, né? Quem ora, quem prega e quem missionários, enfim, que coloca a mão, os presbíteros, que coloca a mão sobre a pessoa para estar orando, buscar esse dom de discernimento do Espírito, para saber se aquela pessoa realmente está, né, recebendo o Espírito Santo naquele momento e cair no fluir da glória de Deus, ou se a pessoa está precisando de uma libertação. Então, é muito importante o dom de discernir, né, as coisas. Falando um pouquinho sobre discernir, nós já ia pular para a próxima graduação ali, que era os dons de poder, né? Mas falando disso, sobre o cair, né? O dom de discernimento, a gente discerne pela palavra e pela impressão do Espírito também, né? Eu passei por uma experiência uma vez, quando eu tive um encontro com Deus mesmo, aos meus 17 anos, uma experiência que o poder de Deus estava tão grande que eu me ajoelhei e fiquei debruçado assim, metade em cima do altar, eu me curvei diante do altar, né? Eu fiquei metade no altar e metade para baixo do altar ali, né? E eu senti assim que meu corpo estava fraco, né? Mas eu sempre pergunto para as pessoas
Às vezes acontece na igreja, assim, de alguém na hora da oração se ajoelhar. Alguém dizer assim, ô missionário, na hora da oração parece que as minhas pernas ali, elas estremeceram, missionário. Parece que eu tinha que me ajoelhar, eu tinha que me quebrantar, eu tinha que ficar ali, né? Uma coisa, o Espírito Santo, isso é um discernimento. O Espírito Santo nunca vai tirar a tua lucidez. O Espírito Santo me tomou e eu não soube mais o que eu fiz. Então não era o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não tira a tua lucidez. Eu não consegui ficar de pé, mas eu escutava tudo. E a hora que o pastor disse amém, eu abri meus olhos, eu levantei, né? E ele deu algumas ordens, né? Liderando o momento que era para fazer, né? Tranquilo, mas naquela hora do derramar do Espírito Santo, eu precisei me curvar ali, né? Então, quando a pessoa ela não lembra de nada, é uma possessão maligna, porque o inimigo possui, então ela não tem noção do que ela faz. E uma outra vez, eu creio que os dons do Espírito, eles são lindos. Como é lindo ver uma pessoa falando em línguas. É uma linguagem do céu, gente. É uma linguagem, é algo que não é para a gente entender, né? Então tem muita gente que não recebe porque quer entender, né? Então é uma coisa que aos nossos olhos, nosso corpo físico não entende. E que coisa linda uma pessoa que verdadeiramente fala em línguas, parece que só de tu estar perto dela, tu já sente a graça de Deus. Tu já sente que, por mais que o dom, que daqui a pouco nós vamos falar sobre o dom de línguas, é algo que edifica a si mesmo, mas eu não sei se tu já passou por essa experiência de tu estar do lado de alguém que fala verdadeiramente, parece que aquilo vai te dando um refrigério. Agora eu passei uma experiência, uma vez quando nós estávamos orando, uma pessoa bem na frente do altar começou a falar em línguas. E daqui a pouco ela começou a levantar a voz, levantou a voz, que se tornou uma perturbação. Perturbou, era algo assim, ó, que parece que queria te roubar a atenção das pessoas que estavam ali. E quando nós botamos a mão na cabeça, não lembro se foi eu, se foi outro pastor, eu sei que eu me lembro de ver a pessoa no chão, possessa por demônio, né? Então, assim, ó, o dom do Espírito é algo maravilhoso. Então, se começa... Outro exemplo que eu também ouvi uma vez uma pessoa supostamente dizendo que era Espírito Santo, Aí que tá, roubou toda a atenção do culto. Aí que tá o discernir, né? Discernir, porque tem também, eu já vi pessoas falarem línguas e depois cair possesso, significa que não era línguas do Espírito Santo de Deus, né? Então, aí que entra o quanto é importante, não que seja o mais importante, mas o quanto é importante quem está à frente, a uma liderança, ter o discernimento do Espírito, né? Exatamente. Vamos para a próxima aqui, então. A próxima graduação ali, a gente classifica como dons de poder, que são eles: o dom da fé, ali no verso 9 vai falar isso, 12:9 de 1 Coríntios. O dom da fé e dons de curar e operação de maravilhas. Eu creio que essa fé, existe vários tipos de fé, né? Essa fé não é uma fé de arrependimento, por exemplo, né? Mas é uma habilidade. Quando fala em dom, é uma habilidade, né? Então, assim, nem todos têm o dom da fé, mas alguém é despertado com o dom da fé para edificar a igreja, né? Então, é aquela pessoa que ela chega com tanta fé, não é fogo de palha, mas ela chega com tanta fé que ela começa a impactar todo mundo. Eu já vi pessoas que pegaram, pastores que pegaram uma igreja ali praticamente com poucas pessoas, quase fechando, né? Mas ele tinha o dom da fé, né? Aquilo que ele falou aconteceu, foi um instrumento de Deus. Deus deu o dom da fé, porque tem que ter o dom da fé para levantar um trabalho assim. Se os dons são para a igreja, vamos usar para a igreja. E também eu creio que o dom da fé, como eu já disse antes, ele é para aquele momento específico que Deus quer, né, manifestar, para uma ocasião específica, para um tempo determinado, né? Como esse exemplo aí, né, e tantos outros, que às vezes a pessoa ela não tem o dom de curar, os dons de curar ou de operar maravilhas, mas num momento específico do culto ela é tomada pelo Espírito Santo
com uma fé sobrenatural. Sobrenatural. E quando a pessoa tem essa fé sobrenatural, que é diferente de simplesmente ter fé, né? Porque às vezes a nossa fé, ela tem níveis, né? Como Jesus disse, se for do tamanho de um grão de mostarda, você pode remover montanhas. Mas o dom da fé é aquela fé sobrenatural que a pessoa ela não tem dúvidas. E é aquela capacitação dada na hora ali para que aquilo que ela fizer, direcionada pelo Espírito Santo, pelo poder daquela fé sobrenatural, aquilo acontecer, aquilo se realizar. Eu já passei por uma experiência assim e quero contar rapidamente sobre uma criança uma vez que nasceu desenganada pelos médicos, né? E no nosso grupo da igreja nós estávamos orando por ela, intercedendo. E quando tu está orando por alguém, sempre vem aquele sentimento, né? Ah, eu tenho fé, Deus é poderoso, mas que seja feita a vontade de Deus, né? Porque falta aquela fé sobrenatural para determinar, ela vai ser curada em nome de Jesus e pronto, e firmar naquilo. E isso muitas vezes falta, e por isso o dom da fé é importante. E eu sei que eu estava lendo a minha Bíblia naquele momento, e eu li aquela passagem em que Jesus foi lá e ressuscitou a filha de Jairo, né? E ele disse, a menina não está morta, ela está dormindo. E mandou ela levantar, né? E eu sei que com aquela palavra na minha mente, e logo depois eu recebi o áudio, né, dos irmãos ali falando que a situação não estava fácil, pedindo para que nós continuássemos em oração, sobre aquela palavra, e sem conhecer o dom da fé naquela época, né? Mas sobre aquela palavra eu coloquei no grupo ali, eu disse, fiquem tranquilos, ela não vai morrer, ela vai ser curada. E pelo grupo ali, né, declarei aquela palavra. Creio que todo mundo se encheu de fé naquele momento, assim como a fé que eu estava. Eu não tinha espaço para dúvida. Eu não tinha dúvida que ela poderia, de repente, não sobreviver, né? Eu tinha certeza que ela ia sobreviver. Então, essa é a diferença da fé natural, que muitas vezes a gente tem no dia a dia, e quando tu é tomado da fé sobrenatural, o dom da fé, né? Eu tenho duas experiências com isso, do dom da fé, que quando eu estava grávida da Isabelle, a minha filha mais nova, né? Ela foi diagnosticada com hidrocefalia. E eu fiz exames em vários lugares, né? Nós morávamos em Novo Hamburgo naquela época, e a gente fez exames em Novo Hamburgo, a gente fez em Sapiranga, e depois aqui em Santa Maria. Mas em vários lugares em Novo Hamburgo, em Sapiranga, e depois aqui em Santa Maria, no Hospital de Caridade, aqui em Santa Maria. E todos eles diagnosticavam a Isabelle com hidrocefalia. Então, eles reservaram o UTI para a Isabelle. Eu também passei mal na época. E foi algo assim bem difícil que eu vivi. Mas eu cria que Deus podia fazer um milagre na vida dela. E eu lembro que nós estávamos lá na igreja e os irmãos vieram e oraram por mim, porque a gente teve esse diagnóstico, né? E eu lembro de um irmão pedir para a esposa colocar a mão na minha barriga, e ele colocou a mão em cima da mão dela, na minha barriga, e ele declarou, com fé, declarou sobre o meu ventre, que ela nasceria perfeita. E assim foi reservado UTI para a vida dela, teve neurologista acompanhando o caso. Para quem não sabe, hidrocefalia, os médicos diziam que ela podia não nascer, uma criança especial, aonde ela ia precisar de todo o cuidado, né? Talvez não caminharia, talvez não conseguisse falar, dependia do grau que ela nascesse, né? Do grau que aquilo fosse evoluindo. E para a honra e glória do Senhor, ela não precisou ir para a UTI e a criança que nasceu perfeita. O parto foi só o parto dela, não teve outro para dizer assim que ela foi trocada ou coisas assim. Então, os próprios médicos viram o milagre diante deles. E isso é maravilhoso, o dom da fé.
se você precisa de um milagre, se você está, quem sabe, diagnosticado com algo, que nesse dia você receba em nome de Jesus o dom da fé, para que você veja milagres e maravilhas. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que você será curado. Em nome de Jesus, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sentindo, mas que neste dia você receba em nome de Jesus a cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E tive outras experiências, né? Um tumor que apareceu no meu útero, onde também eu ia precisar fazer uma cirurgia para remoção desse meu útero, né? E Deus me curou antes, um profeta orou por mim, e ali eu tive uma experiência sobrenatural, onde a glória do Senhor se encheu na minha vida. Foi como se eu tivesse sido abraçada por Deus, foi algo tremendo, sobrenatural, a experiência que eu tive ali. E eu estava com 4 meses de hemorragia, foi estancado no mesmo momento da oração, e eu fui fazer o exame para honra e glória do Senhor, o meu útero está intacto. Glória a Deus. Sobre o dom da fé, muito lindas experiências, né? E me passou um filme na minha cabeça aqui agora. Deus, quem dá o dom? O Espírito Santo. Os dons são de Deus. E a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Por que ele procura? Porque ele quer repartir algo com esses adoradores. E quem sabe tem pessoas que deixaram de receber o dom da fé, porque quando chegou alguém que tinha esse dom, dizendo, vamos fazer tal coisa, a pessoa não creu. Não creu. O que é o dom da fé? Às vezes, irmãos, você pode ver um local, principalmente igreja, porque a gente está falando de dons, está falando de dons para a igreja aqui. A igreja está fria. Aí, naquela cidade, todas as igrejas são frias. Está uma frieza, está o pecado tomando conta, está feia a coisa. Aí, Deus manda, e daí todo pastor que passa por lá, pastores que às vezes não usam esse dom, né? Passam por lá, muitas vezes tentam fazer as coisas na força do seu próprio braço ou do seu próprio conhecimento e não dá certo. Aí esses pastores, essas pessoas, obreiros, às vezes passam por um lugar e dizem assim, esse lugar aqui o povo é coração duro, não dá certo. Aqui não vinga nada. Mas daqui a pouco levanta alguém com o dom da fé, que às vezes nem tem muito conhecimento na palavra, mas tem o dom da fé. E ele vai lá e faz um bom trabalho. Né? Faz um bom trabalho. Aí às vezes vai alguém lá e olha, mas o fulano conseguiu fazer um trabalho, eu também vou vir para esse lugar, eu também vou abrir uma igreja. E não dá certo. Porque aquela pessoa tinha o dom da fé. Né? E esse é o dom da fé. Né? Vamos adiante então. Dons de maravilha e dons de curar. Irmã Lisiane, existe só um dom de curar? Como é que será que funciona esses dons de curar aí? Dá uma comentada pra gente aí. Será que existe só um tipo de cura? Ou o que tu acha aí dessa palavra aqui? Eu creio que não, que dom de cura ele envolve muitas coisas. Pode ser uma cura física, pode ser uma cura emocional, uma cura que você está precisando de alguns traumas da sua vida, né? Deus ele pode curar a sua vida, cicatrizar essas feridas que, quem sabe, você vem carregando. Às vezes tem pessoas que, desde criança, desde a adolescência, têm depressão, né? E não consegue se livrar disso. Quem sabe hoje você está nos assistindo e está passando por este momento, né? Momento de depressão, momento de angústia. Quem sabe você tem uma ansiedade que te paralisa. Mas Deus ele pode curar. Então, o dom de cura ele não é só quando você tem uma enfermidade, mas ele pode curar o teu emocional também. Verdade, bem falado, missionária Lisiane. Porque hoje em dia, qual é a maior enfermidade, né? Qual é a enfermidade do século? Todo século tem uma doença uma enfermidade ali que mais domina, né? Qual é a enfermidade do século agora? A depressão e a ansiedade. Né? A depressão e a ansiedade. Então, é uma cura emocional. Né? Então, dons de curar enfermidades, né?
como eu já vi várias pessoas sendo curadas da enfermidade, como eu já vi pessoas testemunhando de curas no seu corpo físico, mas também enfermidades emocionais, mentais, emocional e mental, né? Emocional e mental. Agora, isso faz parte da categoria dos dons de poder, né? Então, nós já falamos do dons de curar, dom da fé e agora o dom de maravilhas. Maravilhas é diferente de cura, né? Por exemplo, Moisés foi uma pessoa usada em dom de maravilha. Por exemplo, ele tocou nas águas, as águas se transformaram em sangue, né? O mar se abriu diante dele. Isso é uma maravilha de Deus, né? É uma maravilha de Deus. Por exemplo, quando alguém tem... quando alguém é curado de uma forma maravilhosa, que some algo do seu corpo, né? Que cresce uma pessoa que tem uma perna mais curta que a outra, por exemplo, né? É um dom de maravilha, sinais e maravilhas. Né? Não sei se a missionária Elisiane quer comentar referente órgãos, né, sendo restituídos, crânios, às vezes que a gente vê, eu já vi alguns milagres assim de perna crescendo, de pessoas levantando da cadeira de roda, que a gente vê e às vezes ouve falar, parece que é mentira, mas a gente já conseguiu presenciar, né, milagres desse jeito. E um dos milagres que eu achei tremendo foi uma mulher que ela não tinha essa parte da cabeça e foi restaurado. Era mole, era como se quando o nenê nasce, que fica mole, que assim, e foi restaurado, foi restabelecido a cabeça dela, né? Então, é tremendo, porque Deus, as pessoas tentam limitar Deus, né? Vamos falar assim, porque não acreditam e acham que Deus não se manifesta. Deus, ele é Deus, ele faz do jeito que ele quer e ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pode até mesmo pensar. Né? Então, às vezes as pessoas acham, mas isso não existe, né? Duvidam. Só que a dúvida é o contrário da fé. E como é que você vai receber algo se você duvida, né? E é como diz, vai que Deus está sondando e Deus está sondando o teu coração, se tu crê. Se tu não crê, por que Deus vai te dar o dom da fé? Para te botar numa parede, pendurado, um quadro? Não. O dom da fé é para ser exercido, porque tem pessoas morrendo aí que precisam ser alcançadas, e esses dons é para capacitar a igreja. Né? Dons de cura, uma coisa interessante também, cura, a pessoa ela cancela o milagre, é a cura dela, porque ela vai, pede uma oração, e ela não aquele problema não sai na hora, porque às vezes a cura ela é um processo, Deus vai curando. Quantas pessoas são curadas no culto e nem se dão por conta? Se dão por conta uma semana depois, ou nunca se dão por conta que elas foram no culto com uma dor e quando chegaram em casa não tinha mais a dor. Né? Porque a cura ela pode ser imediata, mas também pode ser progressiva. Né? Um milagre é na hora. Quando a pessoa recebe aquele milagre. Agora, há pouco tempo, uma irmã deu um testemunho que ela estava no culto e ela recebeu a oração por cura, né? E ela disse que quando ela chegou em casa, ela tinha pedra nos rins, né? E ela disse que quando ela estava no banho, na segunda-feira, não sei se era de manhã ou de tarde, de manhã, ela disse que expeliu as pedras. Então, foi uma cura. Não aconteceu na hora, mas no outro dia aconteceu. Então, não cancela o teu milagre. Se você vai para receber a tua cura, você vai ser curado em nome de Jesus. Então, cura ela pode ser progressiva, milagre é na hora, e maravilha são sinais, sinais extraordinários. E também os dons de cura, né? Às vezes a pessoa ela recebe um dom, porque o dons, né, tá no plural, né? São diversos tipos de dons dentro das curas, né? Então a gente vê ali que existe dons de curar. E às vezes uma pessoa ela flui mais quando ela ora específico para uma cura, né? Por exemplo, a pessoa recebeu um dom para curar feridas da alma dos outros. Então, ela flui mais quando ela ora por alguém que tem uma ferida na alma, algum problema emocional, aquela pessoa é curada. Outros, por exemplo, recebem o dom para orar por pessoas com câncer, e toda pessoa que vem com câncer, até aquele servo que tem o dom, esse tipo de dom de curar,
aquele câncer é curado, né? E entre todos os outros, né, tipos de doenças que existem. Então, eu creio que existe também essa manifestação. Não significa que a pessoa não possa ser usada por Deus para curar outros tipos de doenças, né? Mas daí já entra a questão ali do milagre, entra a questão do momento da operação ali, né? Que ela pode fluir para curar outros tipos de dons, mas ela recebeu um dom específico para uma doença, para curar um determinado tipo de doença, né? Não sei se tu concorda com essa. Não, é bem isso mesmo. Então, Glória a Deus. tá sendo muito boa essa live, né? Eu quero Glória a dar um Deus. pause aqui e pedir para você que está nos assistindo, por favor, comente e compartilhe, porque está sendo muito edificante. Olha o conhecimento que você está recebendo aqui hoje, a importância disso, né? Deixe o seu like aí, porque isso vai fazer com que o YouTube leve a outras pessoas, né? Eu vi um pastor pregar, eu sei que talvez não entre muito dentro desse tema, né? Por que tantas pessoas sofrem no dia a dia, né? Porque muitas pessoas não estão sabendo ser usadas nos dons, né? Quanto mais pessoas se levantar, buscar em Deus, buscar em oração para ser usado, a gente vai conseguir alcançar vidas, curar vidas, transformar vidas, né? Então, que você seja esse canal aí neste momento para estar divulgando para que outras pessoas recebam e tenham desejo de buscar em Deus dons na sua vida, amém? Agora, então, nós vamos partir para a terceira categoria de dons, né? E nós vamos falar sobre os dons vocais. Dons vocais, então. Os dons vocais são variedade de línguas, interpretação e também profecia. Esses são os dons vocais, né, que a gente fala. Então, eu não sei se tem alguma pergunta correspondendo a isso ou dá para falar sobre... Pode falar? Então, o dom das línguas e variedade de línguas, né? É um assunto bem extenso, né? Porque tem algumas pessoas que defendem, tem algumas pessoas que são cessacionistas, né? Que eles acreditam que cessou, que isso aconteceu só uma vez, mas a gente vê se repetir, né? Esse dom. E este dom, todos os dons que nós falamos aqui, eles são para edificar o outro, né? Agora, no meio desses 9 dons, o Espírito de Deus nos habilita com um dom que é para nós nos edificar a nós mesmos, né? Que é o dom de falar em línguas ou variedade de línguas, né? E é um assunto muito polêmico mesmo. Olha, se as pessoas gastassem mais tempo buscando esse dom de línguas do que buscando, eu acho que tinha mais esclarecimento, né? Mas as pessoas passam mais tempo arrumando narrativas para dizer que não existe, do que dobrar o joelhinho e clamar e buscar. Mas tu sabe o que eu vejo disso? Eu vejo quando as pessoas não se movimentam nesse dom. Principalmente pastores, pessoas assim que já têm um tempo de caminhada, mas ainda não se movimentaram nesse dom ou não buscaram esse dom. E aí eles criticam por não ter esse dom, né? Acabam criticando por não conhecer. Mas você já parou para pensar em tentar buscar ou perguntar para Deus se realmente esse dom vem de Deus, se é algo que Deus queira manifestar, né? Eu acho muito importante isso, porque aquilo que nós falamos no início ali da live, o quanto é importante ter alguém na parte de ensino. Isso também é um dom. É ensinar a pessoa a usar os dons, né? Porque quando a gente tem alguém que nos ensina, a gente vai usar com mais sabedoria. Vai ter uma pessoa direcionada por Deus para ser usado naquela área. Só que também, como é importante quando você já se manifesta em alguns dons, você é usado porque você mergulhou em Deus. Quando eu digo mergulhou em Deus, você vai para a oração, você faz jejum, você faz devocional, você lê a palavra e você começa a ser cheio da presença de Deus, até Deus te dar um dom. E quando você já é manifestado nesse dom, quando você já começa a usar esse dom, você talvez se
E outra coisa também sobre isso, né, é que nós estamos falando aqui sobre 9 dons. E muitas das vezes as pessoas que não acreditam ou criticam ou dizem que não existe mais esse dom de línguas, então está anulando todos os outros. Porque está todos dentro da mesma categoria dos dons do Espírito Santo, são 9 dons. Então a pessoa crê na cura, a pessoa crê no milagre, a pessoa crê no discernimento de espíritos, mas não crê no dom de línguas, ou não crê no dom de profetizar. Não faz sentido. Não faz sentido o Espírito Santo operar apenas com alguns dons e não com outros. E outra, ainda complemento mais. Esses dons estão descritos no Novo Testamento, depois da descida do Pentecostes. Foi um ensino que o apóstolo Paulo, que nem era parte dos 12, deu à igreja. Porque a igreja, depois do Pentecostes, se manifestava e fluía nesses dons. Principalmente a igreja de Corinto, que foi a igreja que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, né? Ensinando ali sobre os dons, porque era uma igreja que fluía em todos os dons. E ele então teve aquela missão de ensinar melhor, né? Porque era uma igreja que fluía muito nesses dons, né? Em todos eles. Então, por isso, esse ensinamento sobre os dons. E eu era essa pessoa, né? E por eu não ter o dom, eu tentava achar uma narrativa, uma forma de dizer que, de criticar ou de falar que não era bem assim, mas na verdade eu não achava, porque no fundo eu queria ter o dom. Mas é muito mais fácil criticar do que buscar, né? Ter a experiência. E só quem tem a experiência com qualquer dom, eu já tive, graças a Deus, Deus me permitiu fluir nos outros dons, né? E eu creio, missionária Lisiane, e eu passei a fluir muito mais em outros dons, passei a receber muito mais outros dons depois que eu recebi esse dom específico. Porque esse dom ele me trouxe uma capacitação para receber os demais. Dom de falar em línguas. Isso. E existe o falar em línguas normal, né? E daí aqui entra uma parte importante de comentar, né? As pessoas dizem que o Pentecostes, os discípulos receberam um falar em línguas em forma de idioma e não línguas espirituais. E muitos interpretam isso que esse falar em línguas é falar em outro idioma, ou que não é língua dos anjos, que é uma língua diferente. Aqui eu entro na parte de opinião própria, né? Mas analisando, a Bíblia diz que eles receberam o dom do Espírito Santo, línguas de fogo, e eles falaram em novas línguas, que o Espírito Santo conduzia, mas também foi dado naquele mesmo momento aquela capacitação do Espírito Santo, um sinal e uma maravilha junto naquele dom. Porque quem estava de fora escutava aquelas línguas que quem estava falando não entendia o que estava falando, estava se edificando, estava recebendo poder. Mas quem ouvia de fora, que eram gente de todos os lugares, ouvia na sua própria língua. Então aquelas pessoas, ao mesmo tempo que elas praticamente receberam a interpretação daquelas línguas no seu próprio idioma. Posso dizer que essa experiência eu tive contigo, né? Tive contigo. Explicar como aconteceu, eu não sei. Mas eu não sabia o que tu estava falando, mas no meu espírito eu repetia aquilo que tu estava dizendo em línguas, mas eu não dava para entender, né? Tu falava em línguas, mas eu repetia em português aquilo que tu falava, né? A interpretação daquilo que tu falou. Então, é uma maravilha, é algo que tu não consegue explicar, mas quando tu vive, tu sabe, tu tem a certeza, né? E um
no meu microfone. Uma experiência também que eu vivi, né, pela primeira vez, e eu estava buscando, né? Porque a gente vê ali e muitos se apoiam nisso, né? Que não se deve falar em línguas. O apóstolo Paulo instrui nesse mesmo texto que quando se fala, muitas pessoas falam em línguas, né? Ele instrui, né, que 2 ou 3 falem e que haja um intérprete. Mas aí muitos se apoiam nesse texto para dizer que não se deve falar em línguas no culto. Por quê? Porque vai tirar a ordem, primeiramente, né? Mas o apóstolo Paulo também instrui que é preciso ser feito com ordem e decência, né? Primeiro, as pessoas se apoiam dizendo que não pode falar porque para não atrapalhar o culto, e se não tem intérprete, não deve falar. Mas aí eu vou mais além. Se a pessoa não falar, como que vai abrir margem para alguém interpretar? Se tu não tivesse falado, como que eu ia receber o dom de interpretar? Eu precisei ouvir tu falar para eu receber a direção do Espírito Santo, aquela revelação ali na hora que aquilo que tu estava falando queria dizer, né, aquilo que tu estava orando no Espírito, né, falando aquele mistério com Deus. É óbvio que existem línguas que a oração em línguas para edificação pessoal, né, e não é necessário, Deus não vai querer que alguém interprete aquilo que tu tá falando em mistério com ele. Mas quando for para alguém interpretar, o Espírito Santo vai dirigir, né? Daí naquele momento ele permitiu, né? Permitiu que eu ouvisse, permitiu que eu interpretasse, né? Nem sempre vai acontecer, mas naquele dia aconteceu. E a testificação, né, dessas línguas e dessa interpretação, né, é que sem saber da tua intimidade com Deus, sem conhecer a tua intimidade com Deus, aquilo que eu estava interpretando, que não veio de mim, eu sabia que não poderia ser frases que eu montei na minha cabeça, mas que eu jamais tinha imaginado aquelas frases ali, sabe? Mas simplesmente foram saindo da minha boca, aquelas frases ali. E depois veio a confirmação, a testificação que foi algo de Deus, porque tu fala, é a forma que tu ora no secreto, né? Profetada, coisas da carne, coisas faladas da carne. Vamos recapitular um pouquinho a live aqui, que o microfone terminou a bateria. Então, se tu puder repetir, né, essa parte, nós finalizamos, né? Agora eu percebi que terminou a bateria, talvez vocês não escutaram tudo que foi falado aqui. Mas recapitulando um pouquinho, né? Nós estávamos falando sobre o dom da interpretação de línguas. Eu orei pedindo para Deus me dar a capacidade de interpretar, né? Que é algo que a Bíblia diz que quando alguém fala que haja um intérprete, né? E a missionária Lisiane, então, complementou, dizendo que foi testificado, né? Esse dom, porque a interpretação
fechou direitinho com aquilo que ela fala com Deus em secreto, né? Ela estava falando em línguas, eu interpretando, e nem ela não sabia o que ela estava orando, mas eu estava interpretando, e tudo que eu estava interpretando, na verdade, é aquilo que ela vive com Deus, né? No secreto que só ela e Deus sabem, né? E o missionário Felipe, né, agora vai falar sobre o dom de profecia, né? Que também é um dom muito criticado, que gera muita polêmica, mas que vai ser desmistificado à luz da palavra. Amém. Esse dom, nós não podemos rasgar da Bíblia, porque acho que, se não me engano, é o apóstolo Paulo que fala, né? Ai daquele que arrancaram um tio, né? Um acento da palavra. Então a gente não pode rasgar fora. E todos os dons, nós precisamos entender que todos os dons são maravilhosos. Nós não vamos ter os 9 dons, mas nós precisamos nos movimentar com os 9 dons. Eu não tenho os 9 dons e nunca vou ter. Deus não vai me dar os 9 dons. Deus não vai dar os 9 dons para ninguém. Deus vai repartir os dons conforme Ele acha útil. Então, dentro de uma igreja, por quê? Porque a igreja ela é um corpo. Uns precisam dos outros, né? Então, eu tenho um dom, às vezes a missionária Lisiane pode ter o mesmo dom que eu, mas algo que ela tem, eu não vou ter. Então, algo que está nela vai edificar o meu ministério. E eu não posso ser orgulhoso de pegar simplesmente porque eu não tenho um dom e ela tem, dizer que não exista. Porque isso é um pecado, né? Por eu não ter um dom, eu dizer que não, isso não existe, não tem, né? Tem coisas que eu não vi acontecer ainda, mas eu não digo que não existe, porque Deus opera conforme lhe apraz, não como me apraz, né? E eu não sou o dono da obra. O dono da obra é Deus, né? Então vamos falar um pouquinho sobre este dom de profetizar, de profecia, né? E ele usa quem ele quer, né? E usa quem ele quer, né? Nós vamos entender também um pouquinho, se nós falar sobre ministério, antes de nós falar sobre profecia, existe o ministério profético e existe o profetas por ofício, né? Profeta de ofício. Existe também o ambiente profético, né? Aonde a pessoa pode profetizar sem ser profeta, né? Por exemplo, Saul estava endemoniado, procurando Davi, mas ele chegou num grupo de profeta, naquele ambiente, e ele começou a profetizar. E Saul era profeta? Saul não era profeta, né? Saul precisava de um descarrego na vida dele, né? Ele não era profeta. Mas quando ele estava num ambiente, então, irmão, às vezes você é usado por Deus num ambiente profético, né, para profetizar algo para alguém, aí a pessoa já diz, eu sou profeta, né? Eu não vou falar do que determina um profeta aqui, senão nós vamos entrar num outro tema, né? Mas eu quero falar sobre o dom da profecia, né? E eu só quero exemplificar para você que o dom da profecia, nós podemos nos mover com ele sem ter o ofício de profeta, né? É o dom profético e o ser profético. O ser profeta. Ser profeta é um ministério, né? E o dom profético é uma habilidade. E outra coisa, só para complementar também, né? É que entre ali o dom os 9 dons ali que o apóstolo Paulo estava ensinando, ele diz, né? Buscai o dom de profecia, né? Busquem o dom de profetizar, porque quem profetiza edifica a igreja. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. A não ser que haja intérprete, né? Se tiver intérprete, edifica a igreja. Mas quem profetiza, profetiza para a igreja e edifica a igreja. Então a importância de buscar esse dom, né? Ele aconselha os cristãos a buscarem esse dom. E que triste vermos tantos cristãos por aí afora falando mal desse dom que nos foi aconselhado buscar. Verdade. Quero perguntar uma coisa para o pastor Felipe sobre a profecia. Quando a pessoa se movimenta em sonhos proféticos, ele está dentro do dom de profecia? Tipo assim, Deus te mostra algo da vida de uma pessoa, te revela coisas íntimas às vezes,
e aí tu entrega para aquela pessoa, aquela profecia, às vezes vem carregado de uma direção. Isso é uma profecia? Olha, deixa eu só ler um texto primeiro, aqui para nós ver o que simboliza a profecia, né? Porque a gente viu ali a palavra de sabedoria, né? Aonde Deus dá a revelação e dá a instrução, né? Por exemplo, uns anos atrás, eu tive um sonho com uma determinada pessoa que ele é um determinado casal e diz que e nesse sonho, né, um deles se distraiu e os dois estavam cuidando de uma criança e estavam no segundo piso e a criança caiu, né, e quebrou as duas pernas no meu sonho, né? Aí eu entrei em contato com essa pessoa e falei, né? Criança, a gente, né, e tem um entendimento que é um ministério, né? A gente deu a interpretação ali do sonho, né? Então isso foi uma palavra de sabedoria, né? Uma revelação. Agora a profecia, ela vai determinar o seguinte, aqui em 1 Coríntios 14, que a missionária leu aqui, falou para nós, 1 Coríntios 14, 1 diz assim, ó, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais. É para nós procurar os dons espirituais. Principalmente o de profetizar. E ali no versículo 3, no verso 3, diz assim, ó, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, né? Então, o profetizar, né, ele é uma mensagem de Deus para a pessoa. E a profecia, ela vai gerar isso, ela vai vir com esses três aspectos aqui, com a edificação, exortação e consolação. E essa exortação aqui, missionária Lisiane, muitas pessoas interpretam que é a nossa exortação. Quando eu falo para ti, quando nós falamos o nosso português exortação, nós estamos falando de vara, de punição, né? Mas exortação aqui quer dizer animação, ânimo, né? Então a palavra vem para te edificar onde? Sobre a palavra, né? Te edificar sobre a palavra. Exortação, animar a pessoa. Ó, ainda tem jeito. Você coloca sobre a palavra e a pessoa ela é consolada. Então, quando tu profetiza, né, a profecia, que é uma mensagem de Deus para a pessoa, né, tem gente que é contra a profecia, né? Eu não aceito profecia. Então a pessoa não pode nem ir no culto. Porque o pastor profetiza todo domingo. Eu profetizo todo domingo. A palavra. A pessoa não está sendo edificada, né? Não está sendo edificada, não está sendo animada, não está sendo consolada pela palavra, então é a profecia. Só que tem várias maneiras de tu dizer isso. Tem pessoas que vão dizer, eis que Deus te diz. Né? Vão trocar até de voz para falar, né? Vão trocar até de voz para falar, né? Tem outros pastores que vão falar tranquilamente, né? Mas a profecia, ela é a palavra. Ela é algo de Deus para a tua vida, né? Toda pessoa que prega, ela precisa receber algo de Deus para ela profetizar. Ela está indo, né? Então, olha a responsabilidade que a gente tem de pregar. Não é brincadeira. A nossa carne quer admoestar alguém, né? Aí a gente tem que se trancar no quarto e dizer, Senhor, tira isso de mim e me dá a tua palavra. Eu não sei quem vai estar no culto, mas me dá a tua palavra. Porque quando você profetiza, o próprio Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Quer ver um lugar onde tem profecia? Tem vida. Quer ver um lugar que não tem profecia? Está morrendo, né? Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Quero complementar, analisando todas essas falas, né, muito importantes. E
eu estava raciocinando aqui, lembrando sobre esse texto, né? E a gente vê, né? A Bíblia é uma profecia já, né? Declarada para nós. E existe o ofício de profeta, que faz parte dos 5 ministérios, que a gente não falou nesse vídeo. Vocês escolheram que nós falássemos sobre os dons, né? Mas em uma outra oportunidade vamos falar sobre os 5 ministérios, que são o ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Faz parte dos 5 ministérios. Mas o profeta, então, ele está nos 5 ministérios. Aqui eu quero entrar nessa questão ali do profeta de ofício, que quando ele profetiza, existem alguns requisitos para a pessoa ser um profeta de ofício, né? E profetizar, e não quero me deter nisso, mas a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. E se uma profecia que não é a palavra, mas uma profecia que um profeta de ofício falou, né? Se ela veio de Deus, ela vai edificar, exortar e consolar e vai se cumprir. Se ela não for de Deus, ela não vai se cumprir. É aí que a gente vê se ela veio ou não de Deus. Nem sempre vai se cumprir logo, né? Às vezes vai levar anos. Se ela for de Deus, vai se cumprir. Pode demorar, mas vai, né? Agora, nunca devemos julgar o profeta. Porque às vezes pode acontecer, sim, da pessoa falar na emoção, da pessoa falar na carnalidade, porque o ser humano está sujeito a erros. Porém, a palavra de Deus não deve ser julgada, ela nunca erra. Então, a profecia que é a palavra de Deus, ela não veio dos homens. Então, ela não deve ser julgada porque ela veio de Deus. Então, nós não julgamos a palavra de Deus, a Bíblia, que veio de Deus. Agora, quando veio de Deus para um homem, ela vai cumprir. Veio a própria carne do homem, ela vai cumprir. No profetizar, todo mundo pode se mover no dom de profetizar. E como é um dom, aí eu volto ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, onde fala que ninguém fala que Jesus como que é mesmo? O missionário Felipe leu o 12 ali. 1 Coríntios 12. Só para finalizar minha fala. 1 Coríntios 12, 1. 1 Coríntios 12, 3. 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, quando a pessoa ela recebe o dom de profetizar, o dom, que é aquela capacitação dada pelo Espírito Santo, na hora que o Espírito Santo quer, assim como o dom da fé e os outros, né? Naquele momento específico, a pessoa é tomada para profetizar. Ninguém que recebe um dom de Deus, que veio de Deus não, perdão, do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que dá o dom, e o Espírito Santo é santo. Então, quando a pessoa está profetizando através daquele dom que veio do Espírito Santo, não tem como ela falar coisas que não são do Espírito Santo. Por quê? Porque esse versículo ele comprova que é pelo Espírito de Deus, ninguém fala pelo Espírito de Deus amaldiçoando Jesus. O Espírito Santo nunca vai amaldiçoar Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor ou profetizar direcionado pelo Espírito Santo e falar uma mentira. Se a pessoa está profetizando e fluindo no dom de profetizar, ela está fluindo através do Espírito Santo e o Espírito Santo não mente. Então ela vai profetizar corretamente porque ela recebeu naquela hora ali aquela capacitação do Espírito Santo. E aquela profecia vai se cumprir. Agora, se é ofício, se é profeta de ofício, daí já é diferente. Daí nós julgamos a profecia. Eu entendo assim, que nós julgamos a profecia porque aquele ali é um profeta. Ele pode ter falado algo que veio de Deus, mas ele pode ter falado algo que veio da própria carne dele. Daí nós julgamos. Porque a palavra de Deus fala ora, fala... Pois então... Põe para contar. Pode contar.
casando, só que antes eu tinha falado pra ela. Antes da oração, Deus me tomou assim. Não tá funcionando? Deus tinha me tomado para dizer assim: olha, você vai casar e vai ser algo tão lindo da parte de Deus, e você vai viver coisas que você nunca viveu antes. E ela, amém, recebo em nome de Jesus. E aí nós fomos para oração e eu tive uma visão dela de noiva. Isso nós muito tempo orando para isso não acontecer na vida dela, né? Ela de noiva junto com o noivo, e eu vi ela meio que subindo assim, ela e o noivo, só que o noivo estava de costa, ela também de costa. Ela só virou o rosto assim e deu tchau para mim. E ela de noiva e ele de noivo. E eu saí depois daquela oração numa felicidade, fui contar para ela. E eu disse para ela, não vou citar o nome dela aqui, né? E eu disse assim: olha, Deus me deu uma visão de você de noiva junto com o noivo e me dando tchau. Não sei se você vai mudar daí onde você está, não tive o discernimento desse sonho. Passou-se 3 meses, deu a pandemia e ela pegou a enfermidade da pandemia ali, né? E quando ela caiu no hospital, me lembrei do sonho que da visão aquela que eu tive. E eu creio que ela deve ter se lembrado também, né? Não pude visitar ela, a gente não podia visitar no hospital naquela época. E foi isso, ela partiu, então Deus quis me mostrar que ela iria partir e que o noivo era Jesus. Ela foi salva naquele momento. Foi uma pessoa que eu ganhei para Jesus. Então, Deus, eu quero trazer aqui, finalizando, né, essa minha parte, que Deus, ele tem N formas de falar contigo. E N formas de se manifestar. Que você não limite o Senhor da forma dele te usar. Pode ser através de um sonho, pode ser através de uma visão. Deus, ele pode te dar um discernimento e todos os dons que nós citamos aqui, né? Mas que você não coloque Deus numa caixinha, achando que Deus se manifesta só desta forma. Mas que você venha entender que Deus, ele é Deus e ele faz conforme ele quer e usa quem ele quer. Amém? Nós então estamos nos encaminhando para o final dessa live abençoada, deste ensinamento maravilhoso. Eu quero agradecer, né, mais uma vez, a missionária Lisiane, o missionário Felipe e você que esteve conosco até agora, assistindo, compartilhando, participando. Se inscreva em nosso canal, se inscreva no canal da missionária Lisiane Palmer, né? E se inscreva no canal da IPCS Novo Canais e continue recebendo, né, esses conteúdos que edificam vidas. Quero finalizar essa live pedindo as considerações finais de cada um de vocês, né? Acho que um pouco a missionária Lisiane já deu a sua consideração final, né? Mas quero pedir para o missionário Felipe falar e se tu tiver ainda algo a acrescentar também. Eu tenho algo a falar e eu tenho um pedido a fazer a todos vocês. Procurem os dons. Procure os dons. Não critique quem está buscando. Se você não quer buscar, quem vai perder vai ser você. Mas não critique quem está tentando buscar. Né? Tente buscar, respeite, né? E não critique, porque Deus, ele exorta aquele que ele ama. Não critica quem está buscando, porque Deus pode te exortar fazendo aquele que tu... Isso não é vingança, não. Mas Deus pode usar aquele que tu criticou para estender um milagre para ti. Então não critica. Busca os dons. Pede para Deus: Senhor, me dá um dom que seja útil na tua obra, porque eu quero ser útil, me sentir útil na tua obra. Então, eu finalizo aqui dizendo para você, dando esse conselho: busque os dons, meu irmão, busque os dons. Chega de crítica, chega de criticar, chega de dividir o reino e vamos reunir o reino de Deus e vamos buscar os dons.
Porque o dom, ele não é nosso, né? O dom, ele é de Deus. Então, quando você faz uma crítica, você não está criticando a pessoa, mas você está criticando algo que Deus estabeleceu para nós. E é como todos nós já falamos, né? Estes dons, estes ministérios, eles foram dados por Deus, pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, a nós, para a edificação da igreja. Então você, principalmente eu falo com pastores e líderes, você que é pastor e líder, não limite, como a missionária Elisiane falou, Deus numa caixinha, porque são maravilhas que o Senhor disponibilizou para nós. E para que a igreja flua, nós estávamos conversando antes da live, né? Que maravilha fosse, né, uma igreja que flui nos 5 ministérios e que flui nos 9 dons do Espírito Santo. Não digo uma pessoa, eu falo de uma igreja como um todo, né? Porque nós somos um corpo. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é um corpo. Cristo é o cabeça. E todos nós temos uma função. E essas funções, elas são capacitadas, aprimoradas, aperfeiçoadas pelos dons e ministérios que Deus nos concede. Então, quando uma igreja busca isso, essa capacitação para o trabalho, para a obra do ministério, é para o aperfeiçoamento dos santos, para apresentar a igreja gloriosa ao Senhor. Então, você que é líder, por mais que no primeiro momento você esteja cético, você não esteja acreditando, ou você esteja achando que é bobagem, tenha temor a Deus primeiramente. E peça para o Senhor, Senhor, se até agora eu tive um coração resistente, me perdoa. E faz a minha incredulidade passar vergonha, porque eu quero ver acontecer aquilo que eu tanto criticava e que eu tanto menosprezava. Mas me permite viver essa experiência para que eu possa, então, fluir e ver a igreja crescer, né? Então, muito obrigado, meus irmãos que estiveram conosco até aqui. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Quero pedir, né, que a missionária Elisiane faça uma oração para nós finalizar e que você receba, através dessa oração, a tua bênção, a tua cura, a tua vitória, no nome de Jesus. E se você tem um dom que você quer buscar, que você receba, no nome de Jesus, através dessa oração. E após a oração, nós estaremos finalizando a nossa live. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por este momento, Senhor, onde nós estamos reunidos aqui para aprender da Tua palavra. Te louvamos, Paizinho amado, porque o Senhor nos trouxe ensino e creio, Paizinho amado, que o Senhor vai ir de encontro a cada lar, a cada casa, a cada família, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua presença comece a alcançar vidas agora, Pai. Pessoas que estão nesse momento pedindo, Senhor, os dons de maravilhas, o dom de cura, em nome de Jesus, os dons, os 9 dons, Pai, o dom de profecia e os demais dons, Pai, que o Senhor comece a alcançar agora, que o Senhor comece a liberar agora, em nome de Jesus. E se há porventura, Senhor, pessoas incrédulas agora, que nesse momento saia em nome de Jesus todo o espírito de incredulidade, todo o espírito maligno que tenta, Senhor, cegar essa pessoa para que não receba, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, no Teu milagre, nós cremos, Senhor, nos Teus dons, nós cremos, Senhor, que o Senhor flui nas nossas vidas. E nós queremos Te agradecer, Senhor, por cada dom que o Senhor já colocou nas nossas vidas. E queremos Te agradecer por esta palavra maravilhosa, Senhor. Nós declaramos cura, nós declaramos restauração na Tua vida. E nós declaramos que você seja abençoado e que você flua nos dons do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória.